23 horas e 54 minutos. Sobre o céu de Belgorod, o grito do HIMARS rasga a noite de inverno. É frio, agudo e cirúrgico, como uma lâmina. Dentro do posto de operações da Rússia, o radar explode em luz. Mais de 50 alvos avançam. Em 18 segundos, a estratégia de Putin de usar o frio como arma começará a se virar e a atacar a própria Rússia. Do outro lado da fronteira, na sala de controle da Ucrânia, as coordenadas da usina termoelétrica de Belgorod travam na tela. Os números não tremem, não piscam, não deixam espaço para hesitação. A usina termoelétrica de Belgorod não é mais apenas uma instalação de energia de 120 milhões de dólares. É o coração térmico da cidade, fornecendo mais de 1/3 de seu aquecimento. E é o símbolo mais claro e explícito da guerra energética que o Kremlin escolheu iniciar. 31 foguetes M31A1 GMLRS de sistemas HIMARS e 68 drones suicidas estão prontos para disparar. O custo total é de aproximadamente 50 milhões de dólares. É uma resposta fria ao ataque russo de 131 milhões de dólares na noite de 20 de janeiro. Um lado gastou dinheiro para apagar as luzes de 800 mil pessoas em Kiev. O outro lado está gastando menos para roubar o calor de 115 mil pessoas em Belgorod. Essa simetria brutal é a mensagem que a Ucrânia pretende enviar. 23 horas e 49 minutos. A ordem de lançamento é emitida em silêncio absoluto. O tenente ucraniano não diz uma palavra. Ele simplesmente posiciona o dedo no botão verde e pressiona. O primeiro som não é uma explosão, mas um silvo arrepiante, enquanto 6 motores de combustível sólido da salva de GMLRS disparam de uma só vez. Em menos de 0,4 de segundo, a pressão dentro do tubo de lançamento dispara da atmosférica para quase 3.000 libras por polegada quadrada. O primeiro foguete arranca dos trilhos a aproximadamente 20 Gs, uma força suficiente para esmagar um corpo humano, rasgando a noite e arrastando um rastro de chamas de mais de 40 metros de comprimento. Os foguetes seguintes seguem com o ritmo constante de um batimento cardíaco mecânico, 1 a cada 2 segundos. 6 lançadores HIMARS disparam em uníssono, transformando aquele momento em uma harmonia assassina de aço e chama. 62 segundos depois, o 31º e último foguete desaparece na escuridão. Imediatamente, todos os 6 veículos HIMARS desligam seus sistemas de navegação, aceleram seus motores a diesel Caterpillar C7 e desaparecem na floresta de pinheiros a mais de 80 km por hora. Eles têm menos de 4 minutos antes que os sensores de contrabateria russos calculem o ponto de lançamento e solicitem um ataque de retaliação com mísseis Iskander. Acima deles, 31 foguetes GMLRS estão reescrevendo a ideia de uma tempestade de fogo. Eles avançam como facas a aproximadamente Mach 2,5, quase 850 metros por segundo, a cerca de 15.000 metros de altitude, perto da borda da estratosfera. Um sistema de orientação combinado de GPS e inercial mantém a precisão em menos de 5 metros. Mas o que os torna verdadeiramente perigosos não é sua velocidade ou precisão. É como eles estão sendo orquestrados. A Ucrânia não está disparando estes como projéteis separados. Todos os 31 foguetes deixam os lançadores em pouco mais de 1 minuto. Mas desde o instante em que saem dos tubos, cada um foi pré-programado com um perfil de altitude, trajetória de voo e tempo no alvo diferentes, organizando-se automaticamente em 3 ondas de ataque no ar. A primeira onda de 8 foguetes sobe mais alto, aproximando-se de quase 18.000 metros e alcançando a zona de engajamento primeiro. A missão deles não é atingir. A missão deles é ser vista, iluminar as telas russas, forçar os radares de defesa aérea a se ativarem e provocar interceptações prematuras. A segunda onda de 15 foguetes vem logo atrás, descendo para cerca de 12.000 metros e iniciando manobras agressivas. Suas trajetórias e perfis de velocidade mudam repetidamente, forçando os sistemas russos a processar alvos de mais de uma só vez, rápido demais, em muito pouco tempo. A onda final, os 8 restantes, voa ainda mais baixo, a cerca de 8.000 metros em arcos assimétricos calculados com antecedência, revelando-se apenas depois que os defensores já esgotaram seu tempo de reação, munição e foco. Este não é mais um ataque normal. É uma sinfonia conduzida remotamente, com cada nota cronometrada para o momento em que a defesa começa a fadigar. 23 horas e 52 minutos. Dentro do Centro de Comando de Defesa Aérea de Belgorod,
O capitão Sergei Volkov está sentado em frente à tela do radar 96L6E do Pantsir S-1. 9 turnos noturnos consecutivos o deixaram exausto e sem foco. Para Volkov, isso é burocracia de uniforme. Belgorod está na retaguarda profunda. A Ucrânia não pode tocar este lugar. Pelo menos é nisso que ele foi treinado para acreditar. Segundos depois, a tela pisca. 8 pontos vermelhos aparecem a aproximadamente 38 quilômetros, perto de 18 mil metros de altitude, movendo-se a cerca de Mach 2,5. O coração de Volkov dispara. Ele confirma o retorno uma segunda vez. Não é uma falha, não é interferência. 8 alvos se aproximando. Sua voz soa no rádio, incapaz de esconder a tensão. Em menos de 3 segundos, o céu sobre Belgorod muda de estado. O que era um turno noturno sonolento se torna combate total. As baterias do Pantsir S-1 despertam bruscamente. O radar 1R e ele 144M muda para o modo de onda contínua, sua potência elevada ao máximo, cortando o ar à frente como uma lâmina invisível. 48 mísseis 57, e 6 estão carregados em seus tubos, cada um com uma ogiva de 20 quilos, o suficiente para destruir alvos a até 20 quilômetros. 4 canhões automáticos, 2. A 38M de 30 mm giram 180 graus em direção à ameaça, prontos para cuspir milhares de disparos por minuto. Mais distante, em Stary Oskol, a 80 km de Belgorod, o S-400 Triumph entra na luta. O radar 92N6 e Grovestone trava nos primeiros 8 rastros, classificando-os como mísseis de cruzeiro de alta velocidade. Os lançadores 48N6 e 3 são ativados. Interceptadores Mach-14 com um alcance de 250 km aguardam o comando para disparar. O computador de gerenciamento de batalha 55K6 opera em capacidade máxima, traçando soluções de interceptação em um instante e exibindo um número destinado a acalmar a todos. 96% de probabilidade de abate. Ainda mais fundo na camada invisível da guerra, o Krasuka 4 começa a falar. Sua antena de varredura eletrônica ativa bombeia forte interferência na banda L, a mesma banda da qual o GPS depende. 20 kW de potência eletrônica surgem no ar, o suficiente para distorcer a navegação por satélite em um raio de 150 km. No papel, é perfeito. Os mísseis são detectados, travados, cegados e serão derrubados do céu antes que possam tocar em qualquer coisa que importe. Mas naquele momento, Volkov não tem ideia de que o que ele está vendo é apenas a superfície de uma armadilha. 23 horas e 53 minutos. Sobre Belgorod, a primeira onda voa em linha reta a quase 18 mil metros, transmitindo sinais de GPS sem parar, como um desafio aberto. Eles não tentam evadir porque, desde o início, estes são os mísseis escolhidos para morrer. O S-400 reage quase instantaneamente. Os interceptadores 48N6 e 3 arrancam dos trilhos com um rugido ensurdecedor, arrastando rastros brancos por quilômetros na noite. Menos de 15 segundos depois, os primeiros foguetes GMLRS ucranianos são atingidos, incendiando-se e desintegrando-se no ar. Dentro da sala de comando, alvo destruído pisca na tela. Alguns gritos de alívio ecoam. Ninguém percebe que o próprio ato de disparar criou um cone cego no radar, uma zona morta cônica que dura menos de 20 segundos. Mas isso é o suficiente. Essa é a brecha que a Ucrânia estava esperando. Nessa janela exata, a segunda onda desliza através do cone cego recém-formado, desce para cerca de 12 mil metros e inicia manobras violentas. As trajetórias de voo se tornam caóticas, as velocidades mudam e as trajetórias se curvam como facas arremessadas girando no ar. Na tela de Volkov, os retornos dos alvos se multiplicam, se sobrepõem e dançam. O Pantsir pode ver muitos rastros, mas só consegue travar alguns a cada momento. 15 alvos se aproximando forçam o radar a dividir seu tempo de varredura em fatias cada vez mais finas. Cada alvo recebe menos tempo de observação, e a precisão desmorona. O computador de batalha pisca avisos para priorizar os engajamentos, mas como ele pode priorizar quando todos estão se aproximando a Mach 2,5? Volkov tem 4 segundos para decidir. Ele escolhe os rastros mais próximos. 8 mísseis 57, e 6 são lançados. 3 acertam, 5 erram enquanto os alvos fazem mudanças bruscas de curso. 12 foguetes GMLRS continuam avançando, e isso é o suficiente. Eles não precisam destruir tudo.
Eles só precisam esgotar a defesa, expor o comportamento de seu radar e forçar o defensor a abrir sua própria porta. Logo depois, o Krasuka-4 atinge sua potência máxima. A interferência de GPS inunda o espaço aéreo. Em teoria, os mísseis restantes deveriam ficar cegos e cair em campos vazios. Mas a Ucrânia estava esperando por este momento. Segundos depois, todos os 12 foguetes GM-LR, esses sobreviventes, mudam para navegação puramente inercial. Sem GPS, sem sinal de satélite, apenas giroscópios, acelerômetros e dados pré-carregados de terreno e alvo. Eles voam com memória mecânica. Volkov observa incrédulo enquanto os rastros não se desviam. 23 horas e 54 minutos. A terceira onda aparece. Os 8 foguetes finais voam mais baixo, seguindo um perfil de terreno virtual e deslizando através da imagem de radar congestionada e interrompida. O Pantsir capta retornos fracos e intermitentes. Restam 16 mísseis de defesa aérea, mas a solução de tiro é instável. Volkov enfrenta a última escolha: atirar agora com alta probabilidade de erro ou esperar e deixar os alvos se aproximarem mais. Ele atira. 8 interceptadores são lançados. 2 acertam, 6 erram. 6 foguetes GMLRS ainda estão a caminho. O Pantsir está ficando sem mísseis. Os canhões de 30 mm rugem, lançando nuvens letais de metal no céu. 2 foguetes GMLRS são destroçados no ar, mas os 4 últimos já estão perto demais. Estão a pouco mais de 1,5 km de distância, com menos de 3 segundos de tempo de voo. Os canhões não conseguem girar rápido o suficiente. Volkov observa 4 pontos vermelhos mergulharem diretamente na usina termoelétrica de Belgorod e solta uma maldição desesperada. 23 horas e 55 minutos. A cerca de 3.200 metros, 4 foguetes GMLRS inclinam-se para mergulhos quase verticais, movendo-se a mais de 790 metros por segundo. Na sala de controle da usina, o engenheiro-chefe Viktor Sakalov ainda está debruçado sobre os medidores de pressão da caldeira. Tudo parece normal. Não há sirenes, nem ordem de evacuação. Nas câmeras de segurança, trabalhadores do turno da noite estão do lado de fora, fumando e rindo, sua respiração se transformando em vapor branco no frio cortante. Menos de 1/10 de segundo depois, os foguetes perfuram a última camada de nuvens. A orientação inercial entra em sua fase terminal. Nenhum novo sinal é necessário. Nenhuma nova imagem é necessária. Cada foguete sabe exatamente onde deve pousar desde o instante em que deixou o lançador. 4 alvos, 4 trajetórias, sem margem para erro, sem desperdício. Quando a altitude desaba para 200 metros, a contagem regressiva se comprime em menos de 1/4 de segundo. Viktor Sakalov instintivamente olha para cima e vê 4 rastros branco-azulados cortando o céu como estrelas cadentes. Nesse momento microscópico, seu cérebro consegue processar apenas um pensamento. Isso não são estrelas cadentes. 23 horas, 55 minutos e 8 segundos. Impacto. O foguete GMLRS número 28 penetra na caldeira principal a aproximadamente 850 metros por segundo. O aço protetor não consegue reagir a tempo. O corpo de metal atravessa como uma faca na manteiga, enterrando-se quase 4,5 metros no núcleo da caldeira, onde água superaquecida está presa a cerca de 58 libras por polegada quadrada. O fusível de retardo M235 é acionado 8 centésimos de segundo depois, tempo suficiente para a ogiva se assentar no coração da usina antes de detonar. Imediatamente, a primeira explosão rasga o espaço confinado. Aproximadamente 90 quilos de PBXN-9 detonam, sua onda de detonação avançando a quase 8.800 metros por segundo. Isso libera cerca de 279 milhões de pés-libra de energia, aproximadamente o equivalente a 90 quilos de TNT, detonando dentro de uma câmara de aço selada. Em um raio de 3,5 metros, a pressão dispara para mais de 680 mil libras por polegada quadrada, centenas de vezes maior que a pressão na fossa oceânica mais profunda. A temperatura sobe para cerca de 3.200 graus Celsius em 2 milésimos de segundo. O casco da caldeira, cerca de 4 centímetros de aço projetado para resistir à pressão interna, não consegue sobreviver a uma detonação interna somada a essa sobrepressão extrema. Ele se rompe como um balão perfurado por uma agulha. A onda de choque se propaga para fora a mais de 4.500 metros por segundo.
Isso não é vento, é uma parede móvel de energia que esmaga tudo em seu caminho. Aproximadamente 3.500 toneladas de água a cerca de 220 graus Celsius perdem subitamente o confinamento em uma despressurização catastrófica. A água não tem tempo de ferver gradualmente. Ela vaporiza instantaneamente de forma explosiva em cerca de 4 centésimos de segundo, expandindo-se em aproximadamente 1.700 vezes em volume. A pressão secundária adiciona mais de 12.000 libras por polegada quadrada. O resultado é uma segunda explosão, um efeito maciço de bomba de vapor que rasga o prédio da caldeira de dentro para fora. Placas de aço pesando quase 8.000 quilos são arremessadas como papelão. Tubulações de vapor com mais de 80 centímetros de diâmetro se dobram e se partem como canudos de plástico. Uma coluna de vapor a 220 graus Celsius sobe mais de 80 metros, carregando metal, concreto e os corpos de 3 trabalhadores que estavam a cerca de 40 metros de distância. Mas a primeira explosão é apenas a abertura. Menos de um segundo depois, o foguete GMLRS número 29 atinge o tanque de combustível pesado. Ele tem uma capacidade de aproximadamente 2 milhões de litros. Dentro, há quase 1.800.000 quilos de mazute, mantido a cerca de 80 graus Celsius para permanecer líquido. Quando a ogiva de 90 quilos detona, ela forma uma esfera de plasma com quase 6 metros de largura a temperaturas acima de 3.200 graus Celsius. Em apenas um décimo de segundo, mais de 118.000 quilos de combustível se transformam em vapor, misturando-se com oxigênio em uma nuvem perfeita para a ignição. Então, a detonação ar-combustível acontece. Esta não é uma simples explosão química do tipo TNT. É uma explosão volumétrica, com energia liberada por combustão ultra-rápida através do espaço aberto. A energia total sobe para aproximadamente 34 trilhões de pés-libra, equivalente a mais de 8.600 quilos de TNT. Uma bola de fogo com quase 180 metros de diâmetro ilumina a noite tão violentamente que as câmeras de segurança ficam brancas, com seus sensores CCD saturados. As temperaturas dentro da bola de fogo sobem para cerca de 2.760 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alumínio, cobre e ferro fundido. A terceira onda de choque se expande com mais de 18 libras por polegada quadrada de sobrepressão a cerca de 200 metros. Isso é suficiente para derrubar paredes de tijolos, deformar estruturas de aço e arremessar corpos humanos como palha. 3 trabalhadores a cerca de 140 metros de distância morrem instantaneamente, não por chamas, mas pela sobrepressão da explosão que colapsa seus pulmões e para seus corações. Quase simultaneamente, os foguetes finais atingem a subestação de 220 kV e a chaminé número 1. A estação transformadora explode em um clarão azul. Mais de 40.000 litros de óleo isolante entram em combustão, lançando uma coluna de fumaça preta a quase 120 metros de altura. A rede elétrica de Belgorod perde aproximadamente 30% de sua capacidade em um instante. As luzes da rua em 4 distritos se apagam de uma só vez. A chaminé, com mais de 80 metros de altura, se parte na base. Quase 1.760 toneladas de aço e concreto inclinam-se cerca de 15 graus e desabam como uma torre derrubada. O som do impacto é ouvido a quase 6,5 km de distância. 23 horas e 56 minutos. Acabou. A usina termoelétrica de Belgorod, avaliada em aproximadamente 45 milhões de dólares e fornecendo mais de 1/3 do calor da cidade, não existe mais. Em seu lugar, há uma cratera de aproximadamente 60 por 40 metros e cerca de 8 metros de profundidade, queimando com chamas de mais de 40 metros de altura. De uma altitude de aproximadamente 4.000 metros, drones de vigilância ucranianos registram uma assinatura térmica mais brilhante que um pôr do sol. Imagens infravermelhas mostram que o centro da explosão da caldeira ainda está acima de 1.200 graus Celsius. O tanque de combustível queima a quase 950 graus Celsius. A subestação está em torno de 775 graus Celsius. No solo, a cerca de 2 km de distância, um civil filma com um celular com as mãos trêmulas e sussurra que este é o fim do mundo, enquanto um pilar de fumaça preta, com quase 600 metros de altura, engole o céu e a luz do fogo tinge a neve de um rosa doentio e antinatural. Na noite de 25 de janeiro de 2025, a Ucrânia não apenas destruiu uma usina de energia,
Ela gravou uma nova verdade da guerra do século XXI. Se você transforma o inverno em uma arma, tenha cuidado, porque o frio pode se virar e enterrar você. E neste inverno, Moscou está tremendo, não por causa da neve, mas porque sabe que o próximo inverno será ainda mais frio. O invasor aprendeu sua lição. Agora, fica a última pergunta para você. Se você estivesse no comando da Ucrânia depois de Belgorod, onde atacaria em seguida? Uma segunda usina de energia, um entroncamento ferroviário ou um centro logístico profundo? E mais importante, por que esse alvo? Deixe sua opinião em nossas redes sociais. Se este tipo de análise ajuda você a entender a guerra com mais clareza, continue acompanhando nossa cobertura especial, porque o inverno não acabou e os próximos movimentos serão ainda mais frios.